Olá, caros amigos no mundo da língua portuguesa. Saudações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O ano 2020 está chegando ao fim. E o ano novo 2021 está à nossa frente. 2020 foi realmente um ano difícil. Um ano em que experimentamos muitas mudanças, várias coisas novas, coisas incomuns, devido a essa crise do corona. Aprendemos sobre lockdowns e sobre toque de recolher. Experimentamos a situação que não pudemos nos reunir como assembleias locais. Experimentamos talvez o isolamento, solidão, e ninguém sabe o que vai acontecer em 2021. Em alguns países a situação é melhor. Se é temporário ou duradouro, não sabemos. Em alguns países a situação ainda é muito ruim e temos muitas perguntas. Talvez nossas almas estejam perturbadas e precisamos de encorajamento. Agora, qual é a melhor coisa que podemos fazer? Se estivermos desanimados, se nos sentirmos desencorajados, se estivermos com problemas, o melhor é voltar nossos olhos para Jesus. E esta mensagem é sobre voltar nossos olhos para Jesus. Há um hino em inglês, e não se preocupe, não vou cantar esse hino. Vou ler uma parte desse hino que diz: Ó alma, estás cansada e oprimida? Não vês nenhuma luz na escuridão? A luz, ao olhar o Salvador, em vida abundante e plena. O estribilho diz: volta teu olhar para Jesus, contempla sua face maravilhosa, e as coisas do mundo escurecerão à luz da sua glória e graça. Eu gostaria de nos encorajar para realmente olharmos para Jesus, de contemplá-lo. Quero iniciar lendo um versículo no Salmo 34, onde o salmista diz, Salmo 34, é Davi quem escreveu esse salmo, e ele disse: olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele e foram iluminados. Caros amigos, olhemos para Jesus. Voltem seus olhos para Jesus. Contemplem o seu rosto maravilhoso. Primeiro, antes de tudo, nos atentemos para o Antigo Testamento. Se lermos o Antigo Testamento, vemos a Jesus. O Antigo Testamento está cheio de tipos e figuras de nosso Senhor Jesus. Está cheio de promessas referentes ao Senhor Jesus. Encontramos no Antigo Testamento os sofrimentos de Cristo e as glórias posteriores. Há tantas passagens e versículos no Antigo Testamento que falam de Cristo. Se olharmos para a primeira página de nossa Bíblia, haja luz. Aquela luz é uma figura de Cristo, que é a luz do mundo. Se só vemos trevas ao nosso redor, incertezas, a luz se olharmos para Jesus.
E ao longo do Antigo Testamento temos tantas referências em tipos e em figuras para Cristo. Se pensarmos apenas nas ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, todos eles falam de Cristo. Se pensarmos nas muitas promessas feitas pelos profetas sobre Cristo, podemos aplicá-las a nós. Gostaria de nos encorajar a olhar para Jesus no Antigo Testamento. Em segundo lugar, olhemos para Cristo quando nasceu, quando estava deitado naquela manjedoura. Vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu. E vemos que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Aqui estão os pastores olhando para Cristo como um pequeno bebê. E depois lemos no capítulo 2 de Mateus, onde encontramos os magos. E em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Viram o menino e, prostrando-se, o adoraram. Não Maria, mas ele, o menino, Jesus. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Maravilhoso, estes homens olharam para Jesus. O bebê, a criança, ele ofereceram seus presentes. Se olharmos para Jesus, como ele nasceu, nascido por uma virgem, a palavra se tornou carne, Deus manifestado em carne. Então abrimos nossos corações em ações de graças, em louvor, em adoração a Ele, que estava disposto a se humilhar. Ele, o Deus eterno, se tornou homem, e nós o contemplamos lá quando criança, como um bebê, o nosso maravilhoso Salvador. Simeão diz em Lucas capítulo 2, os meus olhos viram a tua salvação. A salvação em pessoa. Deus revelou-se em Cristo. A graça de Deus se manifestou a nós, na pessoa de seu Filho. Então, em terceiro lugar, eu gostaria de chamar sua atenção para um versículo muito conhecido no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Isso ainda com referência ao seu nascimento, mas não somente. É também com referência à sua humanidade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olhemos a Jesus, manifestado em carne, o homem perfeito, Deus e homem em uma só pessoa, caminhando aqui na terra, orando a Deus, servindo a Deus, vivendo para o bem daqueles que Ele conheceu. É sempre tão importante para nós, caros amigos, em estarmos ocupados com a vida perfeita
de Cristo. Então, me deixe em quarto lugar lembrá-lo de um versículo na Epístola aos Hebreus, também um versículo bem conhecido, Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde diz: olhando firmemente, não apenas olhando, mas olhando firmemente para Jesus, não olhando para mais nada, não olhando para os muitos problemas que temos, muitos desafios, isso é tudo verdade. Mas por um momento, vamos esquecer tudo isso e olhemos firmemente a Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora Jesus está à direita de Deus. Nós o vemos lá, mas ainda nos lembramos de quando ele estava na terra, o autor e consumador da fé. Nós agora vivemos pela fé. Em 2020, vivemos pela fé. E se ainda chegarmos a 2021, novamente nossa vida será vivida pela fé. Mas temos o líder, o autor maravilhoso, o capitão de nossa salvação, aquele que é o autor, aquele que deu o primeiro passo e aquele que terminou a corrida. Ele é o exemplo perfeito quando se trata de uma vida pela fé. Precisamos desse exemplo e temos que contemplar esse exemplo, olhando com firmeza para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse poderia ser um bom lema para o ano 2021. Uma quinta consideração: contemplamos nosso Senhor quando ele morreu naquela vergonhosa cruz do Calvário. E voltamos ao capítulo 23 de Lucas. Lucas capítulo 23. E lemos os versículos 48 e 49. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Seus inimigos não estavam realmente interessados no que acontecera ali. Foi apenas algo que viram. Era como um show, não mais do que isso. Eles foram para casa. Mas depois continuamos para o versículo 49, e todos seus conhecidos, aqueles que tinham uma relação próxima com ele, como nós temos, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe contemplando estas coisas. O Espírito Santo está usando duas expressões diferentes. No versículo 48 temos o termo vendo. Eles apenas olharam para ele, mas sem um envolvimento real. Mas depois, no versículo 49, no final, temos contemplando estas coisas. Contemplar algo significa estar realmente ocupado interiormente com algo. Como olhamos para a cruz, onde Cristo morreu, onde ele deu sua vida por você e por mim, o Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. O Senhor Jesus disse: lembre-se de mim. Já fizemos isso muitas vezes, e até que o Senhor venha, o faremos a cada dia do Senhor. Se Deus o nos permitir a fazê-lo, para anunciar sua morte. Lembre-se de mim.
olhe para mim, não se esqueça de mim. Mas, caros amigos, não é só quando fazemos isso juntos. Quando nós estamos juntos, como a assembleia local, a fim de partir o pão. Mas isso também é algo que podemos fazer e devemos fazer durante a semana, dia após dia. Vamos para a cruz e consideramos a Cristo. Nós o contemplamos como ele estava pendurado ali, como ele estava sofrendo e como ele deu sua vida por nós. Sigamos ao ponto número 6. É claro que também contemplamos a Cristo como que ressurgiu, aquele que vive. Vamos para Lucas capítulo 24 e leiamos os versículos 38 e 39. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Não é esta, às vezes, nossa situação? Estamos preocupados, os pensamentos sobem, há dúvidas. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quão maravilhoso! E em João capítulo 20, os discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Volte seus olhos para Jesus. Volte seus olhos para o ressurreto. E todos os nossos problemas irão embora. As coisas do mundo escurecerão a luz da sua glória e graça, a glória do ressurreto. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. O Cristo vivo estava no meio de seus discípulos. Sim, visível, ele ainda está em nosso meio. Não visível, mas invisível. Mas podemos estar certos de que sua promessa que ele deu no final de sua vida ainda é verdadeira. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Contemplamos e vemos o que ressurgiu. Sigamos ao ponto número 7, com um passo à frente na segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, um versículo muito conhecido. Não consigo citar de cor, de modo que irei lê-lo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Nós todos, contemplando a glória do Senhor, com o rosto descoberto, somos transformados na mesma imagem, de glória para glória, assim como pelo Senhor o Espírito. Não vemos apenas o ressuscitado, mas também vemos o glorificado, aquele que está à direita de Deus. Lembre-se de Estevão, em Atos capítulo 7, quando no final da sua vida viu a Cristo. Ele o viu diretamente com essas características. Atos capítulo 7, vamos ler os versículos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Isto é exatamente o que somos encorajados a fazer em 2 Coríntios 3,18. Olhar para a glória de Cristo.
ele viu Jesus de pé à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Era como se Jesus estivesse esperando para receber seu servo moribundo. Nós o vemos. Os céus estão abertos para nós. Ainda estamos aqui na terra, não sabemos por quanto tempo, ninguém sabe. Esperamos que ele venha hoje, agora mesmo. Mas se não, os céus estão abertos e nós vemos a Cristo na glória. E que o vejamos também em 2021. Se ainda estivermos aqui, levantemos nossas cabeças e olhos e olhemos para Jesus glorificado à mão direita de Deus. Isso nos dará forças para suportar a tentação, para também passar por águas profundas aqui na terra. Eu tenho um ponto número 8 e gostaria de chamar a atenção para capítulo 3 de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Aí diz: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai, contemplai, olhai para ele. A quem? O apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. 2 vezes nesta carta, somos encorajados a considerá-lo. Uma aqui, na parte doutrinária da carta, e mais uma vez no capítulo 12, onde somos encorajados a considerar a Jesus. Aqui, considerar o apóstolo e o sumo sacerdote. O apóstolo é o mensageiro. Se Jesus aqui é apresentado como apóstolo, o significado é que ele desceu para nos trazer Deus. E se ele é o sumo sacerdote, ele nos leva a Deus. O Senhor Jesus tornou-se homem a fim de manifestar a Deus. Vemos nisso apóstolo. Mas agora ele é o sumo sacerdote. Ele lida com nossas fraquezas, com nossas enfermidades. E passamos ao capítulo 4 de Hebreus. Versículo 14, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Isso também é um encorajamento para 2021. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como é bom, caros irmãos e irmãs, ter este sumo sacerdote, um maravilhoso sumo sacerdote, que é capaz de simpatizar com nossas enfermidades. Sim, nós somos fracos, somos enfermos, mas temos um sumo sacerdote que está lá, nos representando na presença de Deus. Ponto número 9. Vamos olhar para ele que voltará. Voltemos ao livro de Atos, capítulo 1, onde Jesus deixou esta cena para voltar. Atos, capítulo 1, versículo 10, lemos: Estando eles com os olhos fitos no céu, é exatamente isso que devemos fazer. Enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Jesus voltará.
Sim, ele retornará à terra, a fim de estabelecer o seu reino aqui. Nós sabemos disso. A revelação de Jesus Cristo, sua manifestação. Mas antes, e nós sabemos muito bem disso, acontecerá o arrebatamento. E esperamos por ele. Olhamos como vemos em um céu aberto. E esperamos por esse exato momento em que Jesus retornará. E isso me leva ao meu último ponto, ponto número 10, que está na primeira carta de João, capítulo 3. Lerei os 2 primeiros versículos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Porque assim como é, o veremos. Se contemplarmos Jesus agora, se olharmos plenamente em sua maravilhosa face, nós o fazemos pela fé. Não temos visto o Senhor Jesus face a face, mas nós o vemos sim, pela fé. Mas o momento chegará, aquele momento glorioso, em que o veremos face a face. Que momento será esse? Quando veremos como Ele é, sem limites no meio, sem obstáculos, sem nada. Olharemos de modo pleno em sua maravilhosa e gloriosa face. Vê-lo-emos como Ele é. Estamos realmente esperando por Ele? Sabemos que Ele virá. Mas não é tanto uma questão de conhecimento, é muito mais uma questão de coração. Estou realmente esperando que Ele venha para que possamos vê-lo face a face. Eu gostaria de finalizar com outro hino muito conhecido em inglês. Cantem o amor maravilhoso de Jesus. Cantem sua misericórdia e sua graça. Nas mansões brilhantes e abençoadas, Ele vai nos preparar um lugar. Enquanto percorremos o caminho dos peregrinos, as nuvens vão se espalhar pelo céu. Isto é o que experimentamos neste momento. As nuvens vão se espalhar pelo céu. Mas quando os dias da viagem terminam, nenhuma sombra, nenhum suspiro. Sejamos então verdadeiros e fiéis, confiando, servindo todos os dias apenas um vislumbre dele em glória, as fadigas da vida irão compensar. Essa é a nossa abençoada esperança. Quando todos nós chegarmos ao céu, que dia de regozijo será esse? Quando todos nós virmos a Jesus, vamos cantar e bradar a vitória. Que estribilho maravilhoso! Quando todos nós chegarmos ao céu, que dia de regozijo será esse? Quando todos nós virmos a Jesus, vamos cantar e bradar ao vitorioso a vitória. Sim, oremos, Senhor Jesus, volte. Amém.